Quando você falou no processo de curar e curar-se, você usou a expressão adiar a doença. Qual é a relação entre moratória e a misericórdia divina? Porque no seu caso, parece, você teve uma moratória, não foi? É essa. Adia-se a doença porque a misericórdia divina é amor, não é punição. Deus não é cobrador, ele é judeu, mas não é cobrador, não. Ou melhor, Jesus é judeu, não é cobrador. Ele disse que o amor suplanta a multidão de pecados. Equivale a dizer que o amor é mais poderoso do que todos os nossos delíquios. E este amor elimina os nossos pecados pela superação. Adiar a doença é exatamente este processo de não se entregar à doença. Eu me recordo de minha mãe, uma mulher analfabeta. Ela sofria muito de reumatismo, de artritismo. Mais tarde nós descobrimos que eram outras doenças, que naquela época não tinha diagnose. E depois, pobre, só ia clínico geral, não ia especialistas, a reumatologistas, havia poucos. E eram muito caros, então era passar determinadas substâncias no corpo, etc. E ela amanhecia muitas vezes entrevada. E eu disse assim: mãe, não levante. Qual, meu filho? Reumatismo gosta de rico, que tem tempo de ficar entrevado na cama. Eu levanto torta, vou devagarzinho, à tarde estou ótimo. E é mesmo. Já era uma terapia de massagem. Era fisioterapia. Como não tinha fisioterapeuta, ela era a autofisioterapeuta. Ela levantava toda torta, se amparando. Estalava o osso aqui, estalava o outro acolá. E à tarde ela estava ótima, à noite estava maravilhosa. Aprendi com ela que quem tem tempo para ficar doente é desocupado. Quando eu tive o grande processo, eu já narrei aqui algures, e me senti fora do corpo, e o meu filho médico disse: ele acaba de morrer. Mais tarde tinha sido uma parada cardíaca, uma lipotímia. Ele acaba de morrer. Eu me senti tão bem. Ai, que beleza é a morte. E então minha mãe me apareceu. E eu disse assim: mãe, eu já morri? E ela me respondeu: ainda não. Eu não gostei do ainda. E eu disse: o que é que está acontecendo? Os guias espirituais estão examinando se você fica ou se você volta. Eu disse: mãe, vá lá dar uma mãozinha para eu voltar. Que mãe é esta? Daí a pouco ela voltou e disse: Di, eles optaram por você retornar. Você vai continuar a viver. Eu perguntei: quanto tempo? Eles não disseram. A velha era fogo. Eles não disseram. Aí eu voltei e tive um infarto. Fui levado para o protocolo, etc. Foi uma calamidade. Mas naquela hora que eu estava no corpo espiritual, eu disse: meu Deus, eu estou no momento em que tantos planos, tantas atividades, estávamos mudando a estrutura da nossa casa para ampliar, para tornar uma casa eminentemente de educação, mudar o internato por escolas, por semi-internatos. Então, se o senhor puder, o que são 10 anos para o senhor? Que miséria também! Eu lhe peço 10 aninhos. Aí eu tive a impressão que ele deu uma risadinha. Eu digo: olha, ele cedeu. Voltei, fiquei muito doente. Fui melhorando. Não parei de viajar, não parei de pregar. A vida normal, com alguma restrição. Certo dia me apareceu um espírito muito amigo, um pernambucano, que me acompanha desde a juventude. Eu chamava antes o correio, porque ele me dava notícias no tempo que não havia essa telecomunicação. Ele sempre me dava notícias onde eu estava, da Mansão do Caminho. Eu chamava o correio tal, mas o nome dele é Walter. Walter me apareceu e me disse assim: baiano, você não é nada inteligente. Eu disse: mas como? Eu não sou um sucesso, mas também eu não sou Quasímodo. Eu sou uma pessoa lúcida. Não é. Por que você pediu a Deus 10 anos só? Olha lá, já se passaram 8. Só faltam 2. Quando você for pedir qualquer coisa a Deus, peça muito. Porque se Deus estiver de mau humor, ele corta metade, e a metade que você pega é uma maravilha. E eu aí fiquei desolado. Eu tinha pedido 10. E ele disse: olha, o espírito Humberto de Campos, em uma reunião aqui no plano espiritual, contou um caso, que as entidades espirituais estavam conversando, quando o espírito muito nobre resolveu entrevistar Deus. E foi a Deus e lhe perguntou: Senhor, eu não consigo entender de eternidade. Então eu pergunto, 1 bilhão de anos, no seu conceito de eternidade, que tempo dura? Deus respondeu: 1 bilhão de anos dura 1 segundo. E 1 bilhão de dólares, quanto vale?
E Deus disse $1 bilhão, vale 1 centavo. E a alma disse, Senhor, dá-me 1 centavo. E Deus lhe respondeu, espera 1 segundo. Eu disse a Walter, agora eu estou recordando-me. Quando eu pedi a Deus 10 anos, eu estava muito aturdido. O que eu quis pedir era para morrer no ano 2010. Já se passaram 14 anos. Já vê que eu pedi certo, né? 2010. Eu já estou pensando o que é que eu vou dizer no ano 2008. Daí eu posterguei. E ele deixou porque quis. Nós podemos, portanto, adiar. Porque a doença é um processo de advertência. Para que o espírito adquira sabedoria e experiência.